Galerinha aí do sétimo ano A, sétimo ano B, tudo bem com vocês? Vou deixar gravado para vocês a correção da avaliação, de modo a nós ganharmos mais tempo em sala de aula para estar fazendo outras atividades. Então vocês vão assistir, vão olhar as questões, as respostas de vocês e, se acharem necessários, me procurem que nós tiramos alguma outra dúvida, tá bom? Primeira questão, leia a notícia a seguir e marque a alternativa correta. Trata-se de uma notícia do nosso estado, falando de uma ação do governador do estado de Minas Gerais. No caso, governador, prefeito municipal e presidente da República são os cargos mais altos do poder executivo, dentro de cada uma das esferas, né? Municipal, estadual e federal ou nacional. No caso aqui, por estar falando do governador do estado e ele ser o cargo mais alto do poder executivo dentro do nosso estado, a questão a ser marcada era a opção A dentro da questão, executivo estadual, tá? A número 2, levante-se em consideração os meios de transporte disponíveis na época do descobrimento, né? Bem como o processo de colonização. Pode-se afirmar que, quando a gente fala aí dos meios de transporte, você tem que se lembrar de como o Brasil foi descoberto. Foi através de um momento histórico denominado as Grandes Navegações, cujos deslocamentos eram feitos via mar, né? Transporte marítimo. Aí tem uma citação aí referente aí ao descobrimento do Brasil e a pergunta ela está ligada diretamente ao processo de colonização e também aquela questão, e indiretamente àquela questão da formação territorial, porque ambos estão diretamente ligados. Como que aconteceu o processo? No caso aí a letra A, que foi de leste para oeste. Por quê? Eles chegaram na costa leste do Brasil. Por isso já começa levantando aquela citação, ó, os meios de transporte disponíveis na época. Então a correta aqui, ó, era a opção A da questão 2. Número 3 era uma notícia que falava do poder judiciário e a pergunta muito simples, né? Qual poder do Estado é abordado no trecho a seguir? Está falando de juiz, de Suprema Corte, né, do STF, aí não tinha outra. Era denominar como o Poder Judiciário. Não precisava de colocar se era federal, se era estadual, até porque a pergunta era muito clara. Só pergunta qual é o poder. Então, no caso aqui, ó, poder estadual. Aqui nós temos dois modelos regionais, que nós vamos ver eles de maneira isolada lá no terceiro trimestre, em regiões geoeconômicas e macro-regiões segundo o IBGE. Esse modelo aqui, ó, que não respeita os limites entre os estados, né, ou entre as unidades federativas, é denominado de regiões geoeconômicas, que divide o Brasil em 3 regiões. Já esse aqui, ó, que é o mais usual, né, utilizado até no censo, ele é denominado como o modelo em macro-regiões ou de regiões segundo o IBGE. Número 5 traz uma notícia aí a respeito de um município aqui do estado de Minas Gerais. E a pergunta vem: quais são as atribuições? Até coloquei lá para vocês lá, expliquei lá durante a prova, atribuição é aquilo que faz, né? Qual que é a minha atribuição? Ah, minha atribuição é de professor, dar aula, corrigir atividades, explicar para vocês, entre outras. No caso, atribuições dos cargos do Poder Executivo. Então, quer dizer, independente de ser prefeito, governador de estado ou presidente da República, eles têm algo em comum. O que é? Ela, ó, independente da esfera, seja municipal, estadual ou federal, ele tem a missão de administrar os impostos arrecadados, fazendo com que os serviços públicos como saúde, educação, segurança, entre outros, porque tem outros serviços públicos também, atendam bem a sociedade, tá? Isso não quer dizer que você tem que colocar a sua resposta igual à minha. Isso é uma coisa que eu venho falando com vocês desde o momento que a gente estava em aula remota, aula online. Existem mil e uma maneiras de você colocar a mesma ideia correta no papel. Se você colocou aquilo que gira em torno do administrar serviços públicos, você faturou a pontuação dessa questão, tá? Número 6. Sobre a influência do Tratado de Tordesilhas no processo de formação territorial brasileiro,
é correto afirmar que, no caso que era a letra A, favoreceu a primeira divisão do território brasileiro, né? Essa foi a primeira divisão do território brasileiro, né? Uma divisão promovida pela coroa portuguesa. As outras não tem nada a ver, olha só. Limitou o território português do território inglês. Nem é do inglês, é do espanhol. Teve sua marcação no ano de 1620, assim definindo a capital nacional. Não foi, foi em 1534. Teve sua importância ligada diretamente à coroa espanhola. Não, isso aqui foi uma ação da coroa portuguesa. E aqui, ó. Graças a este tratado, o Brasil teve sua segunda divisão territorial. Não, essa aqui foi a primeira. Então, no caso aqui, é uma correta. Favoreceu a primeira divisão do território brasileiro. Número 7. Segundo o mapa a seguir, o Brasil está dividido em províncias? Não, não mesmo. Macro-regiões? De maneira alguma. No caso, são unidades federativas, cada um dos estados, que eu cansei de falar para vocês ao longo do trimestre. Nós vamos denominar estados como unidades federativas, tá? Assim como também está abordado no livro de vocês. Capitais? Não, aqui não é um mapa que está mostrando capitais. Regiões geoeconômicas? Muito menos. Essa aqui era a pegadinha, muita gente caiu na coisa muito simples. Era só ter um pouquinho de maldade. Aqui, ó. Segundo o gráfico a seguir, qual região, pessoal? Qual região, ó, participa com maior produção industrial no cenário econômico nacional? Aí você olha aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Esses estados, eles estão com um volume maior. Tem outros estados aqui também do Sudeste, do Sul. Então você olha, pô, mas só São Paulo já está com 48. São Paulo tem mais do que todos os outros estados com grande expressão no Brasil. E o São Paulo está em que região? Região Sudeste. Foi lá e colocou Sudeste. Beleza, certinho? Certíssimo. Aí teve aluno que colocou região Centro-Sul. Ah, professor, tem que considerar. Eu falei, não, não vai considerar. Sabe por quê? Aqui os estados estão inteiros. Lembre-se que aquela divisão regional que tem Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, ela não considera os estados com todos os estados com todo o seu território. Minas Gerais mesmo, a porção lá do extremo norte, ele faz parte do Nordeste, juntamente com o sul da Bahia, por ter uma semelhança geoeconômica maior. Então, no caso aqui, ó, de Minas Gerais, não ia apresentar os dados se a MG é igual. Não, ia até MG exceto o norte ou porção norte que está ligada ao sul da Bahia. Então, no caso aqui, ó, era uma resposta segundo a regionalização do IBGE, no caso, região sudeste. Questão 9. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limites. Aí vem essa aqui estava muito fácil, porque todas as opções não tem nada a ver. Ó, expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada no Tratado de Utrecht. Mas como assim fronteira norte? Né? Acima do norte a gente tem o quê? Outros países lá, Guiana, Suriname, não tem nada a ver. Letra B. A região do Sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal. Outra coisa também que é totalmente desconsiderável, não tem nada a ver com o que a gente estudou. Letra D. O Tratado do Pardo garantiu a Portugal o controle das regiões das Missões e do Rio da Prata. Nada a ver também. O Tratado de Delfonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região platina. Tudo aqui, ó, de todas as opções, a única coisa que vocês ouviram, falaram, comentaram e fizeram atividades foi isso aqui, ó. Tratado de Madrid, logo após o Tratado de Tordesilhas, né? Aquele momento lá da União Ibérica que depois deu aquela configuração, conformação, um formato mais próximo daquilo que o Brasil é hoje. Então, ou seja, Tordesilhas, União Ibérica, né, teve esse momento, e depois Tratado de Madrid. O restante eles nem viram. Então, assim, correta era a letra C. O restante não tem nada a ver com o que a gente estudou. Então, essa aqui era a questão mais fácil.
E essa aqui, cite 3 atividades, ciclos econômicos que contribuíram para a expansão do território brasileiro. Conforme eu falei com vocês em sala, à medida que você instala qualquer atividade econômica, as pessoas vão em torno daquela atividade econômica para ter o quê? Din-din, para trabalhar. E ali outras pessoas também vão se instalando para servir, para trabalhar em função dos salários dessas pessoas. Mas como assim, professor? Se você tem uma fábrica, os funcionários da fábrica, esses vão morar próximos à fábrica. Só que esses funcionários vão lá para ganhar dinheiro, mas eles têm que comer, vestir, tá? Cuidar de saúde, entre outros. Então começa a se criar toda uma rede comercial, econômica no entorno deles. É o chamado desenvolvimento direto e indireto, que vai ficar mais claro para a gente quando a gente estudar o processo de industrialização no Brasil e as indústrias. Beleza, pessoal? Espero que todos confiram aí as questões e aprendam com os erros aí, beleza? Um abraço para todos vocês.